Prazer estar aqui. E depois da fala do nosso amigo, Ricardo, eu só tenho que acrescentar assim, que a expressão de literatura de cordel chegou aqui com os mouros, né, quando conquistaram os países ibéricos e ocuparam por muitos, mas muitos anos. E incutiram na cultura espanhola e portuguesa a cultura deles. Que muito tempo depois, Espanha, Portugal começaram a conquistar novas terras e foram expandindo a cultura deles, miscigenada com a literatura de cordel. Tá? É só esse link que eu quero fazer, porque assim, foi aprovada a cultura imaterial lá no Brasil, mas essa arte é árabe. A viola dos violeiros, aquelas drusas, aqueles ponteiros, tudo isso é árabe. Sabe? Só que eles nunca chamaram de literatura de cordel, esse foi o apelido que o Brasil deu, porque a literatura de cordel, tanto nos países árabes como como Portugal e Espanha, elas não adotaram o nome, né? Não adotaram o nome, porque para os mouros era poesia moura. E o formato era um tabloide, era isso aqui, ó. Eu pesquisei em Lisboa 11 livreiros, os mais antigos. Sim. A maioria deles estão na Graça. E eles têm literatura de cordel nesse formato ainda. Sim, formato tabloide. E aí, por que encolheu? No Brasil colônia, criaram as capitanias hereditárias. E a única forma de comunicação entre uma capitania e outra era através da literatura de cordel. Essa questão do Brasil chamar literatura de cordel, eu não sei até que ponto eu ia fazer, mas eu olhei aqui, não vi nenhum. Que eu saiba, a única razão é que era pendurada mesmo no cordel. Os folhetos eram expostos para... Faz sentido. E o que a gente chama de barbante lá, Portugal chamava de cordão. E tem um dado nas minhas pesquisas, agora não me lembro exatamente a data, que ano, que em Lisboa foi instituída uma lei municipal permitindo aos cegos venderem seus folhetos em praça pública, e aí nesse tempo era chamado de folheto de cego. Isso é uma história local. Isso o Leandro Gomes de Barro, que é o nosso pesquisador, ele relata isso, né, de que em determinado momento essa literatura foi chamada de folheto de cegos, que foi franqueado, foi permitido à sociedade dos cegos de venderem seus folhetos em praça pública. Da mesma forma que no Nordeste do Brasil também surgiu ponteio de violeiro cego. As pessoas eram cegas, iam pedir dinheiro nas feiras livres e ficavam fazendo aquele ponteado, dizendo: cidadão, me dê uma esmola, peço pelo amor de Deus. E virou ponteio de violeiro cego. É verdade, aqui os cegos vendiam, cantavam e tinham as letras. Desculpa, eu não, a função é essa mesmo. À frente deles, não é? Sim. As letras das canções que eles cantavam. Que eles cantavam, havia muitos cegos que cantavam. Uns tocavam, outros cantavam. E tinham as letras para vender. Das canções. Ainda muito recentemente aqui na costa da Caparica, havia uma senhora na Rua dos Pescadores, nesta rua principal, não é? Sim. Havia uma senhora que era cega e durante muitos anos ela cantava e tocava
acompanhada incrivelmente por Era um um ferrinho. Triângulo. Aquele triângulo, não é? Os ferrinhos. Nós chamamos aqui ferrinho. Desde o verão passado. Inventaram. Portanto, penso que o ano passado já não me lembro de ver, mas Essa era muito senhora gravou já 3 ou 4 Sim, discos. já gravou 3 ou 4 discos. Então, o encolhimento do tabloide no Brasil, o Brasil Colônia não tinha tanto papel como tem hoje. E mesmo porque não existia gráfica, era proibido. Não tinha gráfica, era Dom tudo João feito. VI que permitiu. O cordel, na verdade, era oral, né? Era oral. Era uma poesia oral. Mas Era quando começaram a fazer no linotipo, no tipo, sim. aí virou poesia de cordel e o livro era pequeno porque o papel era Claro. rarefeito, não tinha. Sabe? Então, assim, são... E outra coisa, assim, os mouros criaram 8 técnicas, que é, assim, para mim é uma coisa importantíssima, que eu comparo igual a pessoa que criou a escrita musical. Ninguém sabe quem foi, e todo mundo usa. Tanto na música como na literatura de cordel. Quem foi que pensou isso tudo? É matemática pura, não é? Então, assim, é aí que está o valor dessa cultura. Que aí o Brasil agora desenvolveu, que o Brasil tem mania. Quando houve a chegada de Holanda, Espanha, Portugal, França, Inglaterra e esses países do Brasil, sabe? O que foi que aconteceu? Aconteceu uma fusão cultural, uma das maiores, que gerou no Nordeste, principalmente em Pernambuco e Paraíba, porque era o ponto de entrada das caravelas, 22 ritmos e 12 danças distintas. A Paraíba ainda mantém todas. Sabe? Tem coisa que a gente nem sabe mais. Você sabe, porque você é um pesquisador. Da Alcatarineta. Né? É daqui. É daqui, eu sei que é daqui. Sim, mas lá muita gente não sabe mais, já foram se perdendo. E assim também o brasileiro tem mania de renomear. Então tem Nau Catarineta no Nordeste e a Barca também. Também chama São de Paulo, Barca. Paraná. São Paulo também, né? Então, assim, quando eu vim morar aqui é que eu comecei a entender muita coisa que eu aprendi lá, que é daqui. Sim, claro. O Rio de Janeiro tem um lugar mais português do que o centro do Rio? Não tem. Não tem. Então é isso. E essa fusão, essas coisas geraram, dentro da música popular brasileira, um monte de estilos que estão aí até hoje. É uma pena que nem todos são bons. Sabe? Porque tem, infelizmente, tem a indústria fonográfica que, por exemplo, uma região brasileira que tem 22 ritmos e 12 danças distintas. A indústria pegou os 22 ritmos e chama de forró. Então as pessoas, as novas gerações, vão crescer sem saber o que é. O que é forró? Forró não é um estilo musical, é um rótulo. O que é axé é outro rótulo. O que é pagode é outro rótulo. E isso é muito mal porque estão imbecilizando as pessoas. Dilui. E fica sem força. Né? A cultura fica sem força. Então, assim, eu procuro... A diversidade é diluída e transformada. Uma coisa tão rica e as pessoas chamam de uma palavra só. Eu tive a oportunidade de ver cordel no Caribe, tem muito. Inclusive, Guantanameira é uma expressão do cordel. Tem aquele refrão, Guantanameira. E cada vez que aponta para uma pessoa, ela tem que improvisar uma estrofe. Cuba também tem. Então, foi lá mesmo que eu vi. Então, assim, tem essa riqueza. O cordel está nos Andes, está no Brasil. E, infelizmente, aqui, a única coisa que eu vi quando eu vim pesquisar há 4 anos atrás, que fui pesquisar com 2 senhores muito gentis, livreiros, que ainda a gente vê muito aqui, são as quadras. Sim. As cestilhas, se você for andar lá na Graça, você vê rapazes que estão apaixonados se declarar para a menina fazendo cestilha.
Você só assistir, mas assim não é correto, sabe? A forma que eles. Aí cadê o decacílio? Cadê as outras, a sétima? Se perdeu com o tempo. E ele está com a gente. Então, a quadra, por uma época, foi muito popular. E a métrica é essa aqui. As pares rimam entre si e não rimam com as linhas que são versos, que está exemplificado do lado. Tá? Para falar em cordel, preste muita atenção, começou a história fazendo ligação. Um escreve poema, outro canta canção. Tá? E isso Boa noite. Boa noite. Por favor. Eu não sei se tem lugar. Há dois, são dois. Dois? Assim está. Eu fiz esse livro de apoio, quando eu faço as oficinas, os cursos, porque depois as pessoas podem recorrer aqui, não tudo, lógico, aqui não tem tudo, mas tem, dos milenários, tem uns 3 e tem as formas que foram criadas. Por exemplo, Patativa do Assaré, que não sabia nem ler, nem escrever. Quem ensinou ele a escrever o nome foi eu e Fagner, quando a gente produziu ele em 82, por aí. Foi feito um livro, um CD, sabe? Então. E aí eu conto a história do cordel. Em cordel, mostro a Chilo, assim, muita Chilo famosa, o Eco Veríssimo, eu acho essa xilogravura demais. Outro dia eu estava lá em Perinópolis, na Feira do Livro, e uma pessoa disse: meu amigo, você tem um livro desse? Eu digo: tenho. Eu procuro viver vendendo essas coisas, tocando. Por quê? Porque ele é meu pai. Uma senhora. Eu digo: sério? Aí ela saiu, foi buscar um pessoal bem antigo lá da cidade, comprava que era da família. Aí eu não estou para vender para Irmã do Veríssimo. eu não ia vender um livro para uma pessoa dessa, porque né? E essa xilogravura de quem? Você conseguiu de quem? Olha, aqui a Entre Livros foi a minha primeira editora. Sim. E eles faziam muito cordéis e o Walter, você conheceu o Walter? Foi presidente da Câmara do Livro. Então, o Walter pediu autorização a todas as pessoas que foram editadas por eles para mudar no livro, porque é história. Ele faleceu e deixou aquele acervo para o filho dele, não sei como é que está aqui. O Walter faleceu. Eu não sei se estão falando da mesma pessoa. Não sei. Aí então. Aí o que eu procuro fazer é desmistificar nos cursos, nas coisas, a questão do rótulo. Que isso não é bom para a cultura de povo nenhum. Rotular. Sabe? Se você for estudar o que é axé music, esse rótulo, envolve 11 ritmos. O que eles chamam de pagode envolve 16, 18 ritmos. Fora que vão sendo criados no decorrer dos tempos. Né? Mas o que me dói mais é chamar 22 ritmos gerados pela fusão cultural de povos indígenas que já estavam lá no Brasil, mas França, Portugal, Espanha, Inglaterra, isso tudo, a quadrilha da gente do São João, é música francesa. Claro. Aliás, os termos são quase todos. Então, a gente é o país mais diversificado, sabe? Aí entra um presidente, eu não vou puxar para esse lado aí não, mas o primeiro ato do cara foi extinguir o Ministério da Cultura. Aí faz isso. Um poeta, outro poeta, todo mundo aqui. Como é que um artista vai viver num país que não tem Ministério da Cultura?
Nós vivemos muitos anos assim. Eu sei, lá não é Vive-se mal. É mal. Porque assim, tem que ter arte na vida. Tem que ter arte na vida. Claro. E aí, por conta disso, como eu sou compositor, eu comecei a fazer. Vamos lá, o João é um músico que eu conheci aqui. Esse cara é baterista, é baixista, é guitarrista, toca teclado, toca percussão e dá aula aqui na Trafaria. Como é o nome daquele lugar lá? Casino. Casino da Trafaria. Casino da Trafaria. Que é um espaço também, viu, Paulo? Trafaria é aqui perto. Até hoje eu não entendi se Trafaria é um bairro de Caparica. Não. Se falar isso lá, o pessoal fica zangado. Né? Não falar, não. Começou lá. Começou lá. A Trafaria é mais antiga que a Caparica. Então, essa aqui foi a forma que ficou mais popular no Brasil. Mais do que a quadra. Sim. A quadra foi mais para Minas Gerais, aquela. Mas para a gente foi Interior de essa São aqui. Paulo. Interior de São Paulo. Mais uma. Então. Aqui é uma décima. Sabe? A forma, a primeira rima com a quarta e a quinta, a segunda com a terceira, a sexta com a sétima, a oitava com a nona e a décima com a sétima. Dividido por 10 sílabas poéticas, por cada verso ou linha. Eu gosto muito, e você também. Então, essa estrofe aqui faz parte do livro que eu estou terminando, chamado Contos e Encantos da Caparica. Eu fiz isso aí para dar um puxão de orelha, porque aqui tem campismo em lugares maravilhosos, mas eu já vi muito campista jogando lata dentro dos bosques, das florestas. Já vi. Então, assim, eu acho que a arte tem que incomodar, não tem que ser só estética, ela também deve incomodar. Tem que chamar atenção. Por quê? Mas, assim, num plano geral, eu acho a Caparica muito bem organizada. Ainda tem uns pontos, mas assim, ninguém é 100%. Sempre tem as pessoas que saem com seus cachorrões e deixam lá para os visitantes pisarem na calçada. Isso aqui. Isso diminuiu muito, eles estão fazendo uma campanha aqui, muito legal. Então, assim, eu pensei nesse livro porque eu me identifiquei muito com essa cidade e com a história dela, porque eu sou nativo, eu sou potiguará, é uma etnia indígena de pescadores do litoral norte do estado da Paraíba, né? Que fala tupi antigo. Depois eu mostro alguma coisa de tupi antigo. Bom, eu pretendo com esse livro pontuar coisas, os ícones da cidade. Eu cheguei aqui, eu passei aqui na praça da Liberdade e perguntei se alguém sabia, aquelas pessoas que ficam ali, aqueles senhores, todo dia. Onde é? Tem um auditório da Gandaia. Aí me responderam, fica ali ao pé da praça. Aí, para você estar chegando, ao pé da praça. Tá. Aí deu uma saída, olhei para um lado, eu digo, onde é a cabeça da praça? Aí começou todo mundo a rir. Aí eu comecei a conversar com eles e passei uns 15 dias que ia para ali conversar e peguei essa forma bonita que vocês têm de se comunicar aqui. Hoje eu sei que ao pé da praça é em volta da praça. Mas para quem não mora aqui é muito estranho. Né? A outra coisa, você chega num restaurante, aí vem umas comidas que você nunca viu. Aí você pergunta, meu amigo, como é isso aqui? As pessoas respondem, é bom, é bom, é bom, é bom. Coma. Então o livro está engraçado porque eu estou usando essa forma, o jeito nativo, vou falar aqui. Eu estou enaltecendo o médico que tem uma escultura na praça,
que eu perguntei a todo mundo o que foi que ele fez, só um senhor bem velhinho, do cabelo comprido, que fica ali, que é uma figura, que soube me dizer. Mais ninguém. Tá? Porque ele ganhou a escultura, porque ele era uma pessoa muito bondosa. Ele não só atendia quem tinha dinheiro, ele atendia todo mundo, os mais humildes, os pescadores, que moravam lá no vapor, na trafaria, e não tinha hora para ele, era de madrugada, de manhã, de noite, de tarde. Então, assim, uma pessoa que merece ser citada. O Tarzan também, o cara salvou 400 pessoas, ele foi o primeiro, que a gente chama lá salva-vida, que é nadador Salvador. Ele tomava conta lá do vapor até aqui no centro da cidade, com apoio de um cachorro e a esposa dele. Só, e detalhe, eu fui falar com a família dele, eu digo, ainda bem que ele tem uma esposa para ajudar. Ele disse, não, ela nunca aprendeu a nadar. E aí o livro foi ficando engraçado. O irmão do Tarzan trabalha no grupo teatro que a Cristiano dirigiu. Né? É. Então, essas coisas me atraíram muito. O tipo de pesca, né? Que é diferente. É muito parecido com o nosso arrastão. Puxada de rede, mas só que é puxada pelo trator, né? Pelos barcos. Ainda tem alguns que funcionam, a meia-lua. Então, eu tenho duas imagens de ilustração. Eu não sei qual é que veio a primeira. Foi esta, é o mar, o azul. O azul, o mar. Olha lá, o que é que está a acontecer aqui? Não, é isto. Só tem isto. Só tem isto. Isso aqui. Tens de clicar no. Isto é a 10ª. Clica E a seguir é link. Clicar aí no link. Clica aqui. Tem que abrir, se calhar. Vamos ver se corre Tem que bem. abrir o... A internet. As internet. Não é internet. Não tem. Porque eu abri em casa. E se colocar em modo de apresentação, não dá? Não, porque o problema dele é a internet. Seleção da Paraíba de crianças quadrilistas. No máximo, crianças até 12 anos. Já agora, É uma pena se não seja enquanto o Ricardo está aqui a tentar resolver, explica-me uma coisa que eu li há 1 ou 2 dias aí no jornal da NET, mas não consegui. Há uma lei muito importante no Brasil, que é a lei Rouanet. Não é? Sim. Aquela lei tinha a ver com o financiamento da atividade de cultura. Sim. E parece que acabou agora, não foi? A Lei Rouanet, a Lei Rouanet, ela leva esse nome porque é um embaixador que foi ministro no Brasil da Cultura e ele criou a lei na época. Na verdade era a Lei Sarney, foi o presidente do Brasil, vocês sabem quem é. Ele criou a lei e depois, quando o Collor, aquele outro presidente, modificou a lei e chamou o Rouanet para fazer essa modificação. A Lei Rouanet permite que o empresário consiga abater no imposto até 6% daquilo que ele pagaria ao Estado, abater para a cultura. Mas, como o Mozart estava falando há pouco, o Brasil vive, o sujeito que foi eleito presidente do Brasil nessa última eleição, ele tem claramente a classe artística do outro lado. E então ele tem a Lei Rouanet e evidentemente a cultura brasileira, por ser muito diversa e envolver aspectos assim consideráveis dessa diversidade cultural brasileira, especialmente a cultura negra, a cultura ameríndia, que desagrada especialmente a uma facção, a um grupo político no Brasil que é evangélico pentecostal, não é evangélico, é pentecostal, são as igrejas que fazem
que são contrárias a essas manifestações culturais de cunho tradicional, especialmente... Eu fiquei com a ideia que ele tinha revogado, ou tinha mandado revogar Ele tentou revogar, mas não conseguiu. Mas aí o que é que ele fez? Ele não conseguiu por força mesmo da própria lei em si. Ele teria que, para revogar a lei, ele teria que ir ao Congresso Nacional e ele poderia até, o Congresso Nacional está cheio de gente parecida com ele, poderia até conseguir revogá-la. Mas ele foi, digamos assim, mais esperto. Inteligente ele não é, ele foi mais esperto. Ele tirou os recursos, ele diminuiu a capacidade de operação da lei e aí ela vai praticamente se tornar inviável em pouco tempo. Bom, Obrigado. Isso aqui é uma riqueza que eu sempre defendi, junto com a Oliveira de Panela, junto com a Ariana Suassuna, que eu comecei a me empenhar com essa escola por conta deles dois, que levava, a Ariana levava eu e a Oliveira para as rádios, a AM lá de Recife e Olinda. Sabe? A Oliveira faz esse mesmo trabalho, já fez comigo em Brasília. Então veja a riqueza se isso entrar nas escolas. Pode soltar. Mas não vai ouvir. Não? Não. O meu nome é João Pedro e sou filho de Celi, que com bastante humildade me educou para estar aqui. Confesso ser aprendiz e estou hoje muito feliz, mesmo não sendo daqui. Eu brinco de verso com toda vontade, fazendo poema com muita alegria, ouvindo as histórias de Chico e Maria nas tardes chuvosas da minha cidade. Carrego no peito a felicidade do povo que escuta o meu declamar, puxando e currais meu beijo lugar. Aqui me apresento com grande emoção, Tiago Camilo Soares Galvão, cantando galope na beira do mar. Sou Davi de Bom Jesus, garantiu o de rima, que no verso espanto mal, jogando o astral pra cima, o herdeiro da cultura do meu pai tradicional. Meu nome é Moisés, sou daqui do sertão, e trago a poesia dentro do meu peito, e embora criança já sou satisfeito, pois trago comigo muita gratidão. Carrego meus versos nesse matulão, e é daqui que sai todo o meu pensar. Sou como a chuva que vem pra molhar de amor, esperança e felicidade, trazendo a poesia e fertilidade no dia de bela cadeira do mar. Sou Clara, sou Maria, escrevo lindas poesias, sou criança que declama a vida cotidiana, sou da terra santa que encanta, sou de Carnaval dos Deus. Conheça a minha poesia, conheça o meu cordel, conheça a Lenilce Elias, quem te fala é Samuel, carrego sempre na mente, levo em meu coração, sou o Antônio Francisco, poesia com emoção, vou juntando as palavrinhas, minha rima acrescentando, viajo nos sentimentos, poesia vou formando. Eu sou da Equador e me chamo João Barbosa de Souza, somente Junete. Eu sou pequenino, mas já sou completo, pois tenho um Deus dentro do coração. Foi esse meu Deus que me deu a missão de ser um poeta para disseminar a nossa cultura em todo lugar, mostrar que meu povo tem sabedoria, levar para o mundo a nossa alegria, cantando galope na beira do mar. Hoje, pessoal, aqui na cidade de Apodi, às 7h da noite, nós estaremos em frente à prefeitura, na Casa da Cultura, recitando muita poesia. Maravilha, né? Diversidade que pratica isso em larga escala. Bom, tá bom. Como é que eu faço? Chamada Infância Animada. Com mais de 30 crianças. Pode abrir lá, Isso aí. por favor. Não, só abrir o som. Vou trocar o cabo, não. Só dar volume lá que está sendo. Sim, um pouquinho. Mas está sem cabo. O cabo está. Ué, o cabo está aqui. Já tirou, então. Esse aí estava com o outro. Não, põe o meu. Então, como compositor, eu gosto de fazer a mistura, né, na tentativa de não deixar morrer coisas tão importantes assim, o repente, o galope, o ponteio. Então tem uma composição que eu fiz com o Fernando Caboclo, não sei se você conhece. Fernando Caboclo. Eu estava com o Patativa do Assaré, na frente do Teatro Municipal de São Paulo, e o Patativa me perguntou:
quanto tempo fazia que eu morava lá. Eu digo, estou aqui há 11 anos. Ele disse, você não sente saudade da terra? Eu digo, sim. Ele disse, o que é que você faz? Eu digo, olha, de vez em quando, pego a passagem, vou lá, fico com a família. Ele disse, estou falando disso não. Estou falando o que é que você faz aqui. Você tem que cantar essa saudade. Aí ele disse, ó, vou sentar aqui e você vai começar a cantar. Aí eu comecei a escrever. E tinha um nordestino desse que vende tudo, inclusive sapato, sandália, cinto, aqui do lado. Quando eu terminei, que eu gostei de ser filho da Patativa, ele disse, você me daria parceria? Eu disse, sim. E depois eu fiz um refrão, que é coração batendo nesse peito essa dor, coração batendo nesse peito essa dor. Então, assim, é uma música que eu começo com um ponteio de violino sério, depois a harmonia é um galope e o que eu canto é um repente. Aí ficou assim. Aí vem o galope. Se vocês puderem ajudar, é bom. Coração batendo nesse peito, essa dor. 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 Vamos ver? Neste mundo de cimento, a saudade é uma lança que vai no peito do homem, provocando a esperança. Leva nosso pensamento onde o corpo não alcança. Coração batendo nesse peito, essa dor. 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 É lamento, meus irmãos, vindo da natureza, de terra daqui distantes, onde existe a beleza que gera os seus nativos numa estranha clareza. Coração batendo nesse peito, essa dor. 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 De repente vou lembrando as coisas que lá deixei, minha gaiola quebrada, o canário que soltei, e das lindas caiçaras que tão cedo abandonei. Coração batendo nesse peito, essa dor. 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 Ponteiro, galope, repente e sextilha, né? Eu vou tocar uma aqui, mas eu vou ter que contar a história, porque tem... eu estava pesquisando, trabalhando num projeto no Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Foram 7 anos e meio de expedição, com alunos de primeiro, segundo e terceiro grau. E assim, noroeste de Minas. Sim. E eu entendi Guimarães Rosa, porque as pessoas dão crédito. Diz que ele criou um linguajar próprio, ele não criou nada. Ele reproduziu o que existe lá até hoje. No dia que eu cheguei lá, qual foi o projeto?
Nós refizemos em 3 anos todo o trajeto que ele fez no passado em 3 anos. Nesse projeto dele, de 3 anos, ele escreveu 7 livros em 3 anos, andando naquele sertão. Ali é brabeira, é igual a Amazônia do outro lado. Sim. Só que quando ele chegou que hoje a gente conhece por Sagarana, que na época que ele chegou lá chamava Boi Preto. Boi Preto. Boi Preto. É o Rio. Não Ele viu Cachoeiro do Boi que Preto. lá tinha tudo que ele passou 3 anos viajando naquela região para juntar. Tá Se ele bom. soubesse, ele não tinha andado tanto, estava tudo lá. Né? E aí, assim, as pessoas falam, É o meu pedaço. eu chegava numa casa, aí vinha a senhora, seja bem-vindo, menino, engunda, e pega coco para visita, engunda, sobe no coqueiro, engunde no coqueiro, olha que loucura. Você está naquela estrada de chão, cheia aqueles leirõezinhos, quando fica ruim, né? Quando passa carro. Aquilo lá é bacalhada. Olhar é curiar. Então, quando estava indo para lá uma das vezes, entraram uns Machacali, que lá é uma região que tem 5 etnias indígenas e 11 quilombos, falando ainda Nagô, Banto e Urubá. Sim. Naquela região. É uma riqueza sem tamanho. E aí esses caras subiram assim naquele mato, o ônibus só tinha eu dentro e o motorista, e eu estava com uma violinha. E aí, sabe quando a gente está fazendo alguma coisa e as pessoas estão curiando você? Aí eu olhava e todo mundo disfarçava, né? Aí eu peguei e comecei a interagir. Eu digo, olha, quem aqui conhece um pássaro chamado curió? Aí todo mundo, a gente conhece, por quê? Eu digo, eu vim para cá para fotografar e ver e ouvir esse pássaro. Mas isso aqui é muito grande, o pássaro é muito pequenininho, eu fiquei brincando. Quando eles foram descer, eles desceram em região de floresta e eu segui. Eu estava indo para Chapada Gaúcha. Eu disse, vocês querem ver o papo da gente? Como é que ficou? Mostra aí. Aí eu fiz isso aqui. Fui guriar na margem do Uruguia e não vi o curió cantar. O bijacu, ururu, ararajuba, mas não vi o curió cantar. Fiquei pensando onde está esse bichinho, que por ser pequenininho é difícil de encontrar. E procurando por esse grande sertão, avistei a siriema e fui logo perguntar. Ela me disse, seu moço, saia da frente, tô caçando uma serpente, preciso me alimentar. Esse passinho no cerrado tá difícil, por favor não fique triste se não começar a gritar. Fui curiar na margem do Uruguia e não vi o curió cantar. O bijacu, ururu, ararajuba, mas não vi o curió cantar. O bijacu, ururu, ararajuba, mas não vi o curió cantar. Fiquei pensando onde está esse bichinho, que por ser pequenininho é difícil de encontrar. E procurando por esse grande sertão, avistei a siriema e fui logo perguntar. Ela me disse, seu moço, saia da frente, tô caçando uma serpente, preciso me alimentar. Esse passinho no cerrado tá difícil, por favor não fique triste se não começar a gritar. Fui curiar na margem do Uruguia e não vi o curió cantar. O bijacu, ururu, ararajuba, mas não vi o curió cantar.
ruim, eu estou com uma gripe, assim, eu comecei a ficar assim ontem. Eu vou chamar aqui esse meu amigo aqui para cantar uma música, depois eu toco mais uma, tá bom? E em outra oportunidade a gente faz uma coisa muito mais elaborada, mas eu gostei muito desse debate literário e principalmente por ser literatura popular, que nós somos artistas populares, não é isso? Então, com vocês, Paulo Matricó. Esse aqui não tá valendo, não. Tem que fechar lá. Ele vai tocar com esse aqui. Não, eu vou tocar com esse aí mesmo, já tá aí, né? Desculpa. Põe outra cadeira. Põe outra cadeira. Esticado. Você quer, Paulinho? Está muito esticado o cabo. Está muito esticado? Agora tá. Não dá. Tem que esticar mais para cá. Não, tá bom. Não tem. Uma cadeira para ver. Ô Paulo, passa o fio para trás. Isso, passa o fio para trás. E chega-se mais para cá. Faz as pernas. Tem que esticar mais para cá. Ok, tá bom. Jair, o projetor ainda vai ser preciso? Não. Tem Outra coisa. ilustrações do livro que eu quero mostrar para vocês. Boa noite a vocês. Muito interessante essa conversa literária, porque assim, para mim, eu sou natural de uma região onde o cordel e o repente são a nossa principal manifestação. Eu sou natural de uma região chamada Vale do Rio Pajeú, onde os maiores repentistas conhecidos do passado e do presente são originários dessa região. Então eu nasci ali e já menino tomei conhecimento dessa manifestação. Com 4, 5 anos de idade, o meu pai já me levava para as cantorias dos repentistas e quando comecei a escrever já fui nesse estilo, né? Então eu enveredei pelo caminho da música, da canção, mas que tenho marcado a poesia que eu escrevo, toda marcada nessa métrica das sextilhas, como falou o Mozart, as décimas, os galopes, né? E que é uma poesia toda marcada por métrica. É uma poesia que nós dizemos que ela tem três pilares principais: a rima, e as pessoas são muito exigentes com isso. A rima precisa ser rima perfeita, não pode rimar tempo com vento, tem que rimar vento com rebento. Mulher com café. Exatamente. E o segundo pilar é a métrica. Então a métrica isso que o Mozart mostrou aqui no slide dele. Cada verso ele tem um lugar, ele tem que rimar. O primeiro rima com, dependendo do estilo, né? No caso da sextilha, a segunda estrofe rima com a quarta, o segundo verso rima com o quarto e com o sexto. O primeiro, o terceiro e o quinto são livres, mas aquela regra tem que ser cumprida. E assim, quando o poeta, ele escrevendo ou cantando, ele não cumpre, então ele é considerado, ele não é reconhecido pelos outros, né? E pelos outros e pelos chamados apologistas, que são aquelas pessoas que também são poetas, mas que às vezes não cantam e que têm o mesmo entendimento que os poetas têm, e que são aquelas pessoas que acompanham, que perpetuam aquela expressão, né, que guardam, que escrevem. Então eu vou mostrar alguma coisa com a minha música e também um poema de um poeta nosso lá, que nós o consideramos como mestre nosso, chamado Dedé Monteiro, que é retratando
o que existe numa feira, porque esse é um aspecto muito importante para nós. A feira, o dia da feira, para nós, é o auge da nossa expressão cultural. Na feira acontece de tudo. Então, é no dia de feira onde o camponês ele vem para a cidade para trazer seus produtos para vender, é onde ele encontra os outros, os conhecidos de outros lugares, é ali onde acontece a troca de informação e a cultura se perpetua através disso. Então eu tenho uma canção que fala um tanto dessa poesia e na sequência mostra um poema falando desse assunto. Vem do pasto, do mato, do riacho, a minha canção. Vem da terra que encerra entre paz e guerra a minha paixão. Onde o coco, o reboco é folia, o pé de parede é poesia, poesia, viola e baião. No pé da ladeira, alforria, beirando a fogueira, alegria, alegria, forró no sertão, alegria, forró no sertão. Na padroeira, bochechinha encarnada no rosto da menina. Dia de feira, um ceguinho sanfoneiro puxa a concertina. Embolada e coco, folia, romance de cordel, poesia, poesia é o meu sertão. Poesia tá no meu sertão. Poesia, assim é o sertão. E o sertão é assim num dia de feira. O lixo atapeta o chão, um caminhão se balança. Quem vem de fora se lança em cima do caminhão. Um ébrio esmurra o balcão de um botequim da esquina. Um gari faz a faxina, um cego ensaca a sanfona e um vendedor dobra a lona depois que a feira termina. Miçanga, fruta, verdura, milho, feijão, farinha, bode, suíno, galinha, miudeza e rapadura. É esta a imagem pura de uma feira nordestina que começa pequenina, 10 horas não cabe o povo e só diminui de novo depois que a feira termina. Um patrão sem consciência diz bem cedo ao morador: mais tarde eu pago ao senhor, é só ter mais paciência. Recebe o da emergência, compra uma vaca turina, bebe, bota gasolina, vai pra zona, joga, estraga, mas ao morador só paga depois que a feira termina. Na matriz que nunca fecha, muito apressado entra alguém e sai vexado também, senão o carro lhe deixa. Um padre gordo se queixa do calor que lhe domina, agita tanto a batina que quem vê fica com pena. Toca o sino pra novena depois que a feira termina. O pedinte se levanta da beira de uma calçada, chupando uma manga espada pra servir de almoço e janta. Um boi de carro se espanta se um motorista buzina, um velho fecha a cantina, um cachorro arrasta um osso e o pobre atravessa o bolso depois que a feira termina. Um vendedor de sapato, já vendo a feira no fim, começa gritando assim: agora eu vendo barato. Um malandro ouve o boato, para o lugar se destina, pega sapato, botina, enche o saco do rapaz e só diz que não quer mais depois que a feira termina. O dono da miudeza, já tendo fechado a mala, escuta um rapaz que fala do outro lado da mesa: meu senhor, por gentileza, o senhor tem brilhantina? Ele diz com voz ferina: ali na mala ainda tem, mas eu não vendo a ninguém depois que a feira termina. No açougue da cidade,
Das 5h30 em diante, não tem um pé de marchante, mas mosca tem à vontade. Um faxineiro abre a grade, tira uma mangueira fina, pano, rodo, criolina, deixa tudo uma beleza. Mas só começa a limpeza depois que a feira termina. A filhinha de um mendigo, sentada a seus pés num beco, comendo um pão doce seco, diz: papai, coma comigo. E o velho pensa consigo: meu Deus, mudai sua sina, para que a minha pequenina não sofra o que eu sofro agora. Ri a filha e o velho chora depois que a feira termina. Um jumento estrupiado, mago que só a desgraça, sabendo que a feira passa, vai pra frente do mercado. O endereço ao danado eu não sei quem diabo ensina, só sei que ele baixa a crina entre 5 e 5h30. Lancha, almoça, janta e ceia, depois que a feira termina. A padroeira, bochechinha encarnada no rosto da menina. Dia de feira, um ceguinho sanfoneiro puxa concertina. Embolada e coco, folia, romance de cordel, poesia. Poesia é o meu sertão. Poesia cá no meu sertão. Poesia, assim é o sertão. Então, são essas coisas que retratam essa cultura, né? Tanto na música como no poema, tem palavras que são desconhecidas, né? Como, por exemplo, quando ele fala coco, ele está falando de um ritmo, né? Ele está falando de uma dança, de uma música que se chama coco. Quando eu falo na música que no pé de parede, é uma expressão nossa, que são dois repetistas no pé de uma parede sentados e improvisando, cantando improvisado os temas que as pessoas dão. Por isso que chama pé de parede, né? Então são expressões muito, muito peculiares nossas, né? Então ele está pedindo para cantar mais uma. Eu vou cantar um cordel aqui de um compositor paraibano chamado Pumpiro Diniz. Ele viveu em Goiás e terminou seus dias por lá, que tem riquezas muito grandes. E essa cultura do cordel, ela tem essas funções de, primeiramente, como o Mozart falou, ela era veículo de informação de uma capitania a outra. Depois ela era a imprensa do sertanejo, num determinado momento, era o cordel, porque não chegava jornal, não tinha televisão na época, então as notícias, o fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, chegou lá muito depois, através da literatura de cordel. A morte do presidente Getúlio Vargas chegou meses depois na literatura de cordel. Então a literatura de cordel tem essa função. E muitos aprenderam a ler com a literatura de cordel. Então, a literatura de cordel também tem essa função. Eu conheço um poeta grande nosso, paraibano também, chamado Chico Pedrosa, que declara que foi alfabetizado pelo cordel. Mas eu vou cantar. E também, sim, serve, como ele falou, para falar coisas engraçadas e interessantes. Essa música retrata a história de um médico que saiu da capital e foi para o sertão, e lá a medicina naquela época não tinha valor nenhum, então ele teve que mudar de profissão e passou a ser rezador. Seu doutor, eu não me engano, tenho quase 30 anos que moro nesse lugar. Dou-lhe a palavra de homem, se não quer morrer de fome, vá
viver na capital. Aqui no nosso sertão, essa história de injeção, o pessoal tem receio e vai dizer como é novo e não conhece esse povo. Eu vou lhe dar um conselho: a coisa aqui tá esquisita e ninguém não acredita em receita de doutor. Já é costume da gente, quando alguém está doente, chama logo um rezador. Se o cabra tá marimbundo, manda chamar Zé Raimundo, que é rezador diligente, a todo mundo socorre. Quando reza o cabra morre, ou fica bom de repente. Rezador, sim senhor, seu doutor, não senhor. Pois o próprio Zé Raimundo, no tempo que aqui chegou, mostrava pra todo mundo seu diploma de doutor. Quase que morreu de fome, precisou mudar de nome e treinar pra rezador. Quase que morreu de fome, precisou mudar de nome e treinar pra rezador. Rezador, sim senhor, seu doutor, não senhor. Com fé no coração, 3 galhos de pinhão, lhe garanto, rezando 3 vezes em cruzado, deixo qualquer doente forte, bonzinho e corado. Para que você se convença, vou lhe dizer as doenças que o rezador tem curado: panariço, 7 couro, ferida braba, frieira, mordidura de besouro, má de zipra, coceira, tudo quanto é ferida, dor de espinhela caída, garganta inchada, papeira, dor de dente, estalecido, dor nas costas, estampo inchado, dor de cabeça, zumbido, ânsia, engasgo, dor de lado, qualquer espécie de dor. Zé Raimundo rezador tem muita gente curado. Com ele não tem gogó, essa história de agonia, quebranto, mal-olhado, 3 só, enjoo, maniconia, sarna, bexiga, sarampo, ligeiro como um relâmpago, cura da noite pro dia, mordida de cascavel. Essas coisas não espanta. Zé Raimundo bota a mão e na mesma ocasião o doente se levanta. Por isso que o pessoal só procura Zé Raimundo. Ele aqui nesse lugar é primeiro sem segundo, pois enquanto houver rezador, ninguém liga pra doutor, nem que venha do outro mundo. Sim senhor, seu doutor, não senhor. Agradecer aqui ao Jair Mozart pela oportunidade. Ora, o pessoal na internet está a dizer muito bom, sim senhor. Já está na internet. Isto Sim, há pessoas que estão na internet a seguir isto. Eu também pus na Bem, Ana Costa e direto também. Sim, abrir aqui. Aí não tem áudio não, é só imagem. Tem áudio. Tem áudio. Não, pois. eu vou mostrar gravuras. Porque é o seguinte, é assim, muita gente acha que o cordel tem que ser feito com xilogravura. Não é a verdade. A xilo ilustrou muitos porque era a única forma que eles tinham para ilustrar alguma coisa.
Sabe, eu, depois que aprendi bico de pena, eu acho que só tem uns 4 cordéis que são feitos com chilo. E mais nenhum. É o texto. Então vamos abrir aqui para ver. Atualmente, viu Mozart? Tem, por exemplo, o pessoal, os cordéistas de São Paulo, que estão bem avançados, os cordéis agora estão ilustrados com... não é mais... imagens mesmo. Imagens. Desenhos. Tem muitos. A gente vai aqui em artes. Clicar em artes. Pronto. Eu estou ilustrando minhas coisas com óleo sobre tela. Numa visão minha, particular. Um pouco surrealista. Isso é óleo sobre tela? É óleo? A de cima é. E esse aqui é bico de pena. Uhum. Você clica aqui em mais. E aí você tem outras gravuras. Isto também é óleo? São óleo. Aqui é tudo óleo. Uhum. Voltar? Voltar. Aí sobe. Não, vai. Vamos sair daí. Vamos aqui, mais aqui embaixo. Isso é pago. Isso vai outra vez ao outro. Não. Aqui tudo é nanquim, que vocês chamam de tinta chinesa. Tinta da China. É par. E é par. Eu fiquei muito tempo na Amazônia, fiquei 6 anos e meio numa expedição da editora Bloch, que fazia no centro de uma revista chamada Manchete, um suplemento ecológico. E eu trabalhei como guia dessa expedição. Então essas coisas eu aprendi olhando. Isso é uma cena depois de um incêndio lá na região de Paragominas. Sabe? Sim. E você trabalha com aparo, com aquilo que chama o bico de pena? Ou com Rotring? Com caneta. Com caneta? Olha, eu fiz 2 agora com caneta, ou 3 para o livro, porque eu não estou conseguindo encontrar a tinta chinesa por aqui. Já fui no Almada Shopping. Tinta chinesa não encontra? Tinta da China. Não encontro. E eu tenho minhas penas daquelas antigas. No Almada Shopping não é? Há uma loja de pinturas. Há uma loja específica no Almada Shopping, que é a Papelaria Fernandes. Não é outra. É outra. Há poucos dias nós vimos, viu, Mozart? Há poucos dias nós vimos lá uma papelaria muito... É a Papelaria Fernandes, mas é no Rato. No Rato, lá em Lisboa. A questão lá tem muita coisa. Na antiga... Como é que chama aquilo? A antiga... No Rato e na... Como é que chama? E há uma de pintura na Rua da Rosa. Encontrar aqui tinta da China. Na Rua da Eu Rosa. gosto muito da tinta da China, porque quando você trabalha, você fica com uma gravura em relevo. Sim. E as canetinhas não dão relevo. Então vamos sair daí. Mas ali no Chiado também tem uma loja. Tem uma papelaria que também você vai encontrar. Chiado e no bairro Alto, na Rua da Rosa. No Rato, essa deve ter que ela tem muitas coisas. Papelaria Fernandes no Rato. Vamos sair daqui. No Largo do Rato tá lá. Passamos lá não tem 10 dias. Tinha até na montra, parece. Tinha até na montra. Grande Fonseca. E também há internet. Está tudo bem. Pois, Passa aí, Ricardo, Passo para onde? Voltar? Tem, volta e tem a última pasta aí. Que é qual? Fecha essa aí e tem mais uma pastinha. Vais dormir 5 horas. Fecho esta pasta. Deixa isso aí tudo. Tem 2 gravuras que são do livro Cantos em Cantos da Caparica. A questão é que eu vi aqui, Ilustrações, livro Caparica. Mas pronto, amanhã temos tempo para falar.
também o que é que isto abre? Frederico também está acho. Não está querendo aumentar? É? No Paint, é? Amanhã vai ser. Amanhã depois. Não, ele não vai. Amanhã vai ser para aqui. Não, vamos só expor. O que é acho que não. Bem, se calhar seria. Tem que ser o Paint. Mas o Paint é para editar. Bom, essa aqui ilustra a história do Tarzan. Ok. Esse golfinho ilustra a história do Tarzan no livro, porque o Tarzan, segundo parentes dele, ele falava que aprendeu a nadar com os golfinhos. Diz que ele sempre gostou muito de nadar e que um dia apareceram os golfinhos e deixou ele pegar uma boleia. E aí levou ele para uma ilha que fica aqui para dentro. E aí, quando ele ia salvar as pessoas, os golfinhos vinham para ajudá-lo também. E aí, fecha. E a outra, como isso aqui é uma olha a meia-lua. A meia-lua, a antiga, lá no vapor. É lógico, está estilizado, né? Claro. Cadê? Eu nunca mais vi. Onde é que ela foi parar? O quê? Esse barco, aqui, o lá verdadeiro barco, só há 2 exemplares. Sim, mas tinha um que estava ali. Não? Esse apodreceu e partiu todo. O tempo comeu. Que é madeira e aquilo desaparece. Portanto, tem um à porta do Museu da Marinha, em Belém, e tem outro no Museu em Inglaterra, na Escócia. Quer dizer que aquele que estava aí até muito pouco tempo ruiu. Aquele acabou. Ninguém tratou dele. Tem um que está recuperado, que eles vão fazer uma exposição. Ele está na cidade. Está lá onde chegam os peixes. Bom, esse é isto o projeto é um barco da Mesopotâmia, um barco com milhares de anos. Exatamente. Então é isso. O livro tem várias ilustrações para cada. Tem a Mulher da Capa Rica. Sim. Que essa aí eu escolhi duas lendas, né? Porque o Tarzan é verdadeiro, mas aquela mulher. E aí está muito engraçado também porque eu falo, se ela viveu a vida todinha dela miseravelmente, como ela conseguiu fazer isso se ela tinha uma fortuna no corpo dela? É uma história muito louca, né? É muito lenta. E a outra que eu gosto muito é que quando ela morreu, descobriram que a capa que ela usava nunca trocou de capa. Sabe? As pessoas achavam que ela era uma bruxa, mandavam ela tirar a capa e ela sussurrava: eu não vou tirar nunca a minha Caparica. Que virou a cidade de Caparica por causa disso. E aí, quando ela morreu, o rei pediu a capa para si. Então, como tinha muitos dobrões de ouro, ele disse: eu vou construir uma coisa que sirva para todos. E fez a igreja de Nossa Senhora a antiga. Sim. É Nossa Senhora de quê? Da aparição? Não. Não. A figura que está lá, não sei. Aí ele fez a igrejinha que não tinha aqui. Também. É a padroeira de. É a Nossa Senhora de. É um nome bem comum. Mas aí. É a paróquia da Nossa Senhora. As pessoas nunca chamaram essa igreja que o rei mandou construir de Nossa Senhora da Conceição. Começaram a chamar igreja da Capa Rica. E aí virou Caparica e terminaram de construir bem próximo uma outra igreja com o nome de santo. E lá, não sei, tem missa ali? Tem, né? Oh, que bom, é uma do lado da outra, a antiga e a nova. Então, essas coisas me chamaram muita atenção e tem muito mais coisas. Tem a riba fóssil, que eu fui lá em Almada, no Centro de Arqueologia de Almada, e eles têm uma informação desde a pré-história dessa região aqui. Sabe? Que para muita gente,
chamam a riba fóssil porque se encontra fóssil, mas na realidade o mar encostava nessa falésia toda, que aqui é a riba. Né? E aí o mar recuou e fez um pântano. E aí começaram a chegar nativos, pescadores, e fazer agrupamentos dentro dessa faixa, da riba até o mar, só que começaram a ficar doentes, porque a água tinha muito sal. E aí alguém muito inteligente resolveu drenar o vale inteiro. E aí hoje a riba está se deteriorando a cada dia, sabe? E aí trouxeram os pinheiros que não eram aqui para ver se tentar segurar, mas eles deviam trazer as coisas daqui e não de fora. E muita gente tem alergia a esses pinheiros, principalmente o que vem da Síria, que é aqueles redondos. Aquele que você toca no fruto e ele sobra um pó amarelo. Assim, você botar o dedo e faz. É um horror. Não sei para que aquilo. Bom, mas é isso. E eu fiz isso aí. Estou negociando com vocês nem sabem. Para lançar um livro. Mas deixa ficar pronto. Eu passei uma cópia para o mundo do miolo do livro e estou concluindo as ilustrações. Só mostrei 2, mas tem muito mais. Conte conosco. Ainda? Lançar o livro cá? Não, o livro foi feito para Portugal, não foi feito para o Brasil. O livro foi escrito assim, usando, assim, eu não falo português de Portugal, estou aprendendo, mas assim, todas as manifestações que eu achei interessantes, populares, esse trejeito de falar, já está registrado no livro. Né? E o livro está todo escrito em decassílabo em décima. Ou seja, estrofe de 10 versos, dividido por 10 sílabas poéticas, dentro daquela construção que eu mostrei. Tem aqui nós temos uma tertúlia poética. Vamos lá. E quando é que espera? Não, a tertúlia, não, só para explicar. Olha, eu quero ver se até 15 de maio eu termino as ilustrações. O livro está pronto. Eu vou precisar de um português para fazer uma correção, para não ficar muito misturado. Nós temos uma coisa parecida. Temos aquele senhor ali. Aqui um português brasileiro. É quase português e quase brasileiro. Está ali no meio. Está aqui, que bem Para fazer a Ele é o nosso editor. É você. E também estou procurando uma pessoa para fazer uma apresentação, um prefácio nesse livro. Aí eu gostaria que, se tiver algum voluntário, depois eu passo uma cópia. Nós tratamos disso. Aqui o presidente é bom para o prefácio. É prefaciador. Então, Serviço. Então já é um sucesso. Tem presidente, tem tudo. Tem tudo. E ele é o tesoureiro. É o que paga. Não, mas a questão da poesia, nós temos uma tertúlia poética mensal. Sim. Em que nos reunimos. Pronto, eu atualmente não participo. Eu sei tudo que vocês fazem, mas assim, não tem a lenda do vampiro? O vampiro só entra se for convidado. Eu sou assim. Eu não fui convidado, por isso que eu estou no meu lugar. Mas, mas é preciso. Eu quero interagir mais com você. Para a poesia é preciso arrojo. Claro. Não é? Não é só a convidação. O convite não cria a poesia. Acho que é o arrojo que cria a poesia, não é? Mas pronto, eu estou a falar de fora porque eu não sou poeta. Eu tenho um amigo que eu viajei, que é o Oliveira de Panelas. Sim. A gente fez Lampião no Além, que é uma ficção que eu escrevi, que a minha história começa no dia que Lampião
e o bando são chacinados. Aí começa a minha história. Eles vão para o céu, São Pedro não deixa entrar. Eles vão para o inferno, Satanás também não deixa entrar. E a não ser que esse livro termina. Se no céu não entrou, no inferno também não ficou, o processo voltou ao sertão. Então, esse livro não é esse repentista, porque eu não sou repentista, eu escrevo cordel. Repentista é aquele que improvisa horas e horas. Na hora. Não consegue ensinar. Em Portugal há muitos repentistas. Isso do forró, eu há pouco estava a falar, nós no Norte, Minho, temos instrumentistas que tocam acordeão e ao mesmo tempo que estão a tocar o acordeão improvisam. E desgarrada também. Desafio. É como esse pé de parede, não é? Não, mesmo lá em cima. Mas em Coimbra também o canário. É o canário e os marotos minhotos, ou o que é? Também. Aquilo é. Mas assim milhares de pessoas. Estão-se a tratar mal uns aos outros. Pavilhões. Mas aquilo são. Então, E aquela maneira deles tocar, às vezes comparo muito com o forró. Que saiu. Será forró, aquele género do acordeão, que nós chamamos cá, ou concertina. Concertina. É um género muito parecido. Então, quando eu fiz esse livro, eu ainda estava aprendendo a escrever corretamente a literatura do cordel. Porque ninguém começa a escrever cordel já, né? Os primeiros são os desastres, né? E aí Oliveira fazia dupla com Otacílio Batista, que era o melhor cordelista que fazia em decassílabo que existiu na Paraíba. E sétima, era ele. Só que ele faleceu. E aí Oliveira disse, tu vai viajar comigo. Eu disse, eu não sou repentista. Ele disse, rapaz, eu te ensino umas dicas que tu, quando eu falar elogiar o prefeito, aí tu já sabe. Agora falar do delegado, um padre, não sei o quê. Só que a gente quase apanha, porque a gente, no sertão da Paraíba, que é um povo, eles sabem o que eu estou falando. E aí era o Dia Internacional da Mulher e Oliveira saiu com essa. A mulher habilita seus acenos com um toque de amor misterioso. Se o homem é guerreiro corajoso, a mulher nasceu musa e virou Vênus. Um não pode pensar que sabe mais, nem o outro achar que pode menos. Depois disso, os direitos são iguais, como o código da própria natureza. Se o homem é o rei dos animais, a mulher é a rainha da beleza. Com certeza o Senhor não produz, porque ele é o traço vertical. Ela é a função horizontal, completando o sinal da magna cruz. Ela é fonte perene, ele é fonte perene, ele é luz, gerador de chama sempre acesa. Ela é a água, sua alma é uma riqueza, geradora de todos os mortais. Se o homem é o rei dos animais, a mulher é a rainha da beleza. Lampião, cangaceiro apaixonado pela sua Maria tão bonita. Salomão teve a sua Sulamita como a última paixão do seu reinado. Mas quando Napoleão foi derrotado, Josefina era a sua realeza. Solidão deixa a vida triste e presa, quem com ela convive não tem paz. E se o homem é o rei dos animais, a mulher é a rainha da beleza. A mulherada subiu, como a gente fala, de tamanco em cima da Oliveira. Ele disse, ajuda aí, eu não tem nada a ver com isso. Né? Aí ele dizia, gente, mas é só uma brincadeira. A mulherada, não. Que esse negócio que a gente só é a rainha da beleza e vocês aqui são tudo. Falou aí o cangaceiro. Os cangaceiros, eu recordo. O cangaceiro era uma tribo, era um chapéu. Eles eram nativos. Nativos, né? Eles eram nativos, sertanejos nativos. Porque assim, quando as missões avançaram para dentro saíram do litoral e foram para o interior, por exemplo, em Pernambuco, em Águas Belas, chegaram portugueses ali e levavam
como guia, como toda a história mostra isso. Sempre tem um índio sacana que entrega. Nos Estados Unidos teve, os Apaches. E aí eles levavam o povo de língua guarani, que a gente chama de Guarani. E essas pessoas, mesmo sendo de outra etnia, mas têm uma facilidade de compreender a outra etnia. E eles perguntavam, onde estão os índios daqui? E os nativos respondiam, Funiô. Aí isso virou uma etnia indígena. Hoje tem uma tribo chamada Funiô. Mas o que eles estavam dizendo, na realidade, é eles estão na beira do rio, numa língua chamada Iatê. É a língua que eles falam lá até hoje. G, né? Hein? G, né? Macro. Macro G. É, macro G. Macro G. Eles, o povo do Raoni, os Metuti. Sabe? Os Chicrim também. Pataxó. A Paraíba que é Tupi antigo. Tupi Nhambá, que a brasileirada virou Tupinambá. Não tem nada a ver. E o nome da etnia virou Potiguara. E não tem nada a ver. Porque na língua antiga, potim é camarão. E guará é o predador do camarão. Como é uma tribo de litoral, e são pescadores de camarão. Então se denominam de potim-guará e não poti-guará. Potiguara, como eles falam. Aliás, essa parte no Brasil está tudo errado. Os terenos, não existe esse povo. Não existe. Os terenos, quando chegaram, os colonos, diziam, alô, aí diziam, terena, o que é? Tudo bem? Como vai? E virou povo tereno. Até porque, veja, também os guaranis... Caiapó, eles ficam muito enfurecidos. Não tem Caiapó. Caiapó é pejorativo. Está chamando os caras de macaco na língua deles. Porque eles é uma tribo que... Mas concordo, eu estou a dizer, eu a primeira vez que estive no Brasil, enfim, no Nordeste, parte de Salvador para cima, até Recife, Natal, aquela zona. A primeira vez que eu estive lá, aquilo que me chamou mais a atenção, porque eu conhecia muito bem, por razões profissionais, conhecia muito bem Angola, não é? E aquilo, para mim, parecia-me Angola. A primeira sensação que eu tive, mas isto parece Angola, estou em Angola. A mesma maneira das pessoas comunicarem, conviverem, cultural. Eu dava a sensação que houve um impacto muito grande com a escravatura, não é? Com as populações que são levadas da África para o Brasil. Naquela zona específica do Nordeste brasileiro. Sim, porque as correntes que saíam de África levavam direto lá. Para lá para cima. Sim. Mas mais, eu penso que mais para... Porque isso não se nota tanto já na parte do sul do Brasil. Não se nota tanto. O sul do Brasil só é mesmo colonizado depois do Pombal. Depois do Pombal... 250 anos o Brasil já tinha. Quando começa. Quer dizer, o Brasil acabava em São Vicente, no litoral de São Paulo, ali, a altura de São Paulo. Sim. Santos, naquela zona de Santos. Porque ali da região de Santos, já pegava correntes que circundavam. A partir de Santos já dava para circundar o Cabo da Boa Esperança. Compreende? A partir dali. Exato. Eles não precisavam ir mais ao sul. Entendeu? Então o Brasil acabava ali. Não é? Depois de Pombal é que a coisa se estende. Não é? Tá certo? Então, porque naquele período, então, até aquele momento, o interesse, na verdade, era a costa, era o outro lado, né? Era chegar ao Oriente. Né? Tá certo? Para Portugal, especialmente. E isso fez-me sempre muita... Porque normalmente nós temos tendência a associar, digamos, essa diferenciação do Brasil, de um Brasil mais
mais índio, mais negro, e dessa miscigenação entre índios e negros ao norte, e para baixo uma mistura já mais europeizada com os holandeses, com os alemães e não sei o quê. Quer dizer, mas veja, são dois se bem que, na verdade, a ocupação de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os primeiros grupos que vão ocupar esses dois estados do Brasil, que são mais ao sul, foram pessoas que saíram da Madeira e dos Açores. Eram portugueses. Não imaginava. Os primeiros grupos. Mas, no final, o que leva mesmo para o sul do Brasil os outros europeus, não portugueses ou espanhóis, ou franceses, porque na verdade a França e a Holanda também ocuparam o Brasil. Holanda, sobretudo. Mas não levou grandes populações. Na verdade, na segunda metade do século XIX que começam aí, já depois do processo de industrialização na Europa, que começam, depois da ida mesmo do rei de Portugal, depois do João VI. O estabelecimento da corte lá. Exatamente. Depois da volta do Pedro IV para cá, especialmente, entendeu? Da segunda da década de 20 do século XIX, década de 30, na verdade começam a chegar outros europeus para lá e vão ocupar o sul do Brasil. E evidentemente aí já tem, a Inglaterra proíbe o tráfico de escravos na década de 50 do século XIX, já não, os barcos que fossem encontrados com escravos, os comandantes podiam ser enforcados, tinha uma série de implicações. Continua a existir o tráfico, porque na verdade o Brasil é o último país a acabar com a escravidão, mas a partir da década de 50, então, é proibido o tráfico, não que tenha deixado de existir, mas corria risco, quem fizesse já corria risco, inclusive com o próprio pescoço, não é? Portanto, então começam aí outros grupos e aí vão para... É diferente, porque na verdade esses grupos que vão até poloneses, vão russos, vão alemães, vão na verdade para ocupar. As pessoas falam, o sul do Brasil, italianos, o sul do Brasil é tão diferente, as pessoas conseguiram construir riqueza, sim, porque na verdade quem chegou no Brasil depois da metade do século XIX recebeu terra para plantar. A escravidão no Brasil, não, você sabe que nos Estados Unidos, cada escravo liberto pela Guerra da Secessão, cada escravo recebeu 49 acres e uma mula. Não sabia, sabia que tinha havido distribuição de terra e mula. A mula era atração animal. Mas no sul do Brasil, então, quem vai para o sul do Brasil já recebe, a ocupação no sul do Brasil é de minifúndios. Diferente da ocupação do norte e no nordeste do Brasil, que era de latifúndio, já era. Pombal mesmo criou as Sesmarias, que eram 40 léguas quadradas de terra, para as pessoas que saíssem. É quando vão, na verdade, quando vão mulheres portuguesas para o Brasil, porque até aquele período não iam mulheres, não iam famílias. Mas de facto são não só geograficamente como o impacto que as pessoas que têm, são Brasis completamente diferentes, porque de facto o Nordeste não no Nordeste tem o povo brasileiro mais concentrado, ali a mistura, digamos que ali a mistura é mais ou menos exata entre negros, índios e europeus, e árabes, né? Que em Portugal, uma boa parte daqueles viajantes que saíram daqui, quem mais dominava a navegação, na verdade eram os árabes. E aqui foi ocupado, como colocou o Mozart, por algumas centenas de anos pelo povo árabe, não é? Sim. Claro, porque Gibraltar aqui é o ponto mais próximo entre a África, o norte da África e a Europa, é aqui, não é? E na própria cidade de Lisboa convivem três religiões, especialmente do livro, que foi da cidade, não é? Cordel que eu escrevi contando a história de um dos nossos judeus, artistas chamado Aísmo. Você já ouviu falar?